Olá pessoal, tudo bem? Chegamos a mais uma semana de atividades online, mais uma semana com aulas de matemática. Ficamos aí 2 semanas parados por conta de um pequeno recesso, né, para a gente poder dar uma respirada. Vocês com muita atividade de todas as disciplinas, nós professores com muitas atividades de vocês alunos, né? Então todo mundo teve aí 15 dias para respirar um pouco e estamos voltando agora novamente. Então nessa volta nós vamos voltar com um capítulo novo do livro didático de vocês. Esse capítulo fala sobre perímetro, área e volume, beleza? Então vamos iniciar lá. Para iniciar eu vou começar com uma situaçãozinha aqui, tá bom? Um dia, olhando o jornal, Pedro viu o seguinte anúncio: vende-se um terreno com área de 184 metros quadrados e seu perímetro é de 62 metros. Nele encontra-se uma casa com área de 90 metros quadrados com um perímetro de 42 metros. Bom, tá aí uma situaçãozinha onde apareceram os termos, né? Metros quadrados, que é a área, né? Apareceu área e apareceu perímetro. Bom, uma pessoa que olhar esse anúncio, ela tem que ter pelo menos a noção do que significa área e perímetro, tá? E aí, você sabe me dizer o que é área e perímetro? Bom, a gente vai começar aqui pensando um pouquinho, tá? Vamos pensar um pouco. Eu coloquei, separei aqui 4 questõezinhas. Você não precisa escrever no caderno, não precisa escrever, na verdade, em lugar nenhum. É só como está dizendo ali, vamos pensar. Só para a gente pensar um pouquinho sobre cada termo desse. Eu vou dando as respostas, mas para você não pegar pergunta e resposta de uma vez só, você pode dar um pause no vídeo e pensar um pouquinho. E aí, depois de pensar um pouquinho, você dá o play e compara com o que eu falar depois. Tá ok? Então vamos lá. Qual é o significado de perímetro? Dá o pause aí, porque a resposta seria: é a medida do contorno de qualquer coisa. Tá bom? Então, o que seria o contorno do terreno? O muro do terreno. Então, a medida total do muro do terreno. Se for um terreno de 4 lados, né? Como é convencional, a gente teria a soma da frente mais o tamanho do lado, mais o tamanho de trás, mais o tamanho do outro lado. Quando a gente somasse os 4 lados, daria o contorno total do terreno, e isso é perímetro. Se fosse um terreno de 5 lados ou de 3 lados, menos convencional, mas tem bastante também, é a mesma coisa, tá? É só somar todos os lados. Então, perímetro é o contorno de qualquer figura. Quando a gente somar o valor total do contorno, isso é o perímetro. Segunda pergunta: o que você entende pelo termo terreno com uma área de 184 metros quadrados? Bom, pode dar um pause aí, pensa um pouquinho, porque seria mais ou menos o que tem dentro do muro do terreno. Então, a área quer dizer o que tem dentro desse contorno. O perímetro não delimita o contorno, a área é o que tem dentro do perímetro. Todo o espaço interno da figura é a área, certo? Terceira pergunta: o que você entende por volume? Não está colocado ali na situação, mas está no assunto do nosso capítulo, né? Como eu coloquei no slide anterior. Volume. O que você entende por volume? Dá um pause aí, porque em relação ao que a gente está tratando aqui, não é o volume da televisão, o volume do som, o volume do carro, o volume do celular, o volume de qualquer coisa, som, não é o que a gente está tratando aqui, beleza? Isso é volume também, mas não é o que a gente vai falar aqui. Por exemplo, quando a gente tem a área dentro de um perímetro, né, essa área a gente vê ela como lado e comprimento, né? Largura e comprimento, na verdade, a gente está vendo uma área de 2 dimensões, né? Largura é uma dimensão, comprimento é outra dimensão. Então, quando a gente tem 2 dimensões, a gente calcula a área. Quando a gente também observa uma certa altura do que a gente estiver vendo, se você vê através de 3 dimensões, né, que seria largura, comprimento e altura, isso aí a gente calcula um volume. É mais ou menos o que tem na caixa d'água.
ela não tem uma largura, um comprimento e uma altura, então ela tem um volume. Dentro desse volume é que coloca a água está lá. Se você jogar a água no quintal, a água vai escorrer. Por quê? Porque ela não tem a altura, né, para segurar a água. Só tem duas dimensões, falta a terceira. Então quando a gente tem duas dimensões, calcula a área. Quando tem três dimensões, calcula volume. Beleza? E qual a diferença de área e volume? Praticamente eu já respondi aí no item 3, né? Área é quando a gente tem duas dimensões, só largura e comprimento, e volume quando a gente tem três dimensões, largura, comprimento e altura. Beleza? Então, isso daí é para a gente pensar um pouco antes do início do assunto, porque o assunto vai começar a partir de agora, quando a gente vai falar um pouquinho de perímetro. Eu já dei a ideia aqui, é mais para a gente passar, né? Que está aqui dizendo que o perímetro de uma figura é o valor do comprimento do seu contorno, ou seja, a soma das medidas de todos os lados dessa figura. Quando a gente tiver uma figura qualquer, é só somar o tamanho de todos os lados, junta tudinho, soma, e aí vai ser o perímetro. Por exemplo, esse retângulo aqui, tá? Vamos supor as medidas aqui de 6 centímetros e 4 centímetros. Qual é o valor do perímetro dele? Quem pensou aí em 10, errou, cara. Que isso, cara? Se liga aí que o retângulo, o lado de cima vale 6 centímetros, então quer dizer que o lado de baixo também vale 6 centímetros. Se o lado direito vale 4 centímetros, o lado esquerdo também vale 4 centímetros. Eu falei que perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então o perímetro vai ser 6 mais 4 mais 6 mais 4. Eu só coloquei dois valores, mas dá para a gente identificar que os outros dois são iguais, né? Então 6 mais 4, 10, com mais 6, 16, com mais 4, 20 centímetros. Esse é o perímetro desse retângulo aí. Cuidado para não passar batido numa besteira dessa, né, cara? Então se liga, vai aqui outro exemplo, tá? Essa seta aí, vamos considerar essa seta e vamos considerar essas medidas aqui, ó. Então, qual é o perímetro dessa seta? Então é só a gente somar tudo, né, cara? Então se liga aí, não passa batido nessa não, ó. 4 centímetros, o valor dessa partezinha aqui descendo, ó, é igual a essa daqui, né? Então vale 1 centímetro, então 4 mais 1, 5. Essa daqui, ó, vale o mesmo tanto dessa daqui, né? Se essa vale 3, então essa vale 3. Então 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 1, 12. E esse daqui é igual a esse aqui, né? 12 mais 4, 16. 16 com essa parte aqui, 18. Então, o perímetro dessa seta, 18 centímetros. Beleza? Então, se liga aí para não passar batido em umas besteiras dessa, né? É só se ligar. Se não tem o valor, você tenta identificar ali, porque com certeza o valor vai estar oculto de alguma maneira, mais fácil de você identificar. Então se liga que não é difícil não fazer isso aqui, tá? Vamos falar então agora de medida de comprimento da circunferência e o número π. Então esse símbolozinho que temos aí, ele é chamado de π, tá? Isso é um número, tá certo? É um número. Ele não é tão convencional como os outros que vocês conhecem, mas é um número e a gente vai falar sobre ele já já, certo? Antes, vamos ver aqui um pouquinho, tá? A ideia de perímetro em uma circunferência é a mesma que em qualquer outra figura. Porém, tem uma coisa curiosa que acontece, tá? A circunferência, ela é a região do plano de todos os pontos que possuem a mesma distância de um ponto específico, o centro. A distância do centro da circunferência à sua borda é chamada de raio, e qualquer segmento de reta que atravessa a circunferência passando por esse centro é chamado de diâmetro. Vamos ver o que é que eu estou falando, tá? Temos aqui o desenho. Isso daqui é a circunferência. Tá vendo esse círculo aqui preto?
a parte de fora aqui, que eu estou chamando, isso é a circunferência. Todos esses pontozinhos, pixelzinhos, que vocês conseguirem enxergar aqui. A circunferência ela é formada por vários pontos aqui, tá? Todos esses pontos, se vocês medirem a distância do centro para qualquer ponto desse, é a mesma, tá? Imagina o raio da bicicleta. Todos os raios da bicicleta não são do mesmo tamanho? Eles não estão saindo do eixo até a roda? Eles são do mesmo tamanho. O nome do raio da bicicleta é exatamente por conta do raio da circunferência, tá? Então, todos esses pontos aqui, qualquer ponto que você pegar aqui tem a mesma distância para o centro, tá? Então, essa é a circunferência. Raio é isso aqui. É a retinha, o segmento de reta que vai do centro até a extremidade da circunferência. Isso é chamado de raio. E se esse raio atravessar, for reto, tá? De um lado ao outro da circunferência, passando pelo meio, é importante esse detalhe, tá? Tem que passar pelo centro, então é chamado de diâmetro, tá ok? Então, isso daí são alguns casos da circunferência que a gente vai precisar para dar umas observações aqui na frente, tá? Se a gente dividir o comprimento da circunferência, perímetro, tá? De qualquer circunferência, pelo diâmetro, ou seja, pelo valor daquela reta lá que atravessou a circunferência inteira. Se a gente dividir o perímetro pelo diâmetro, a gente vai encontrar o número tão especial chamado π. Então é muito especial essa propriedade da circunferência, porque se você pegar uma circunferênciazinha bem pequenininha ou pegar uma circunferência gigante, quando você dividir o perímetro dela pelo diâmetro, o resultado é sempre o mesmo. É sempre o número π, tá bom? Então, não importa o tamanho da circunferência, sempre que você dividir o perímetro dela pelo diâmetro, o resultado vai dar π. Isso é que torna esse número tão especial, tá? Por conta disso, né, que faz com que ele apareça sempre que a gente for trabalhar com área, perímetro ou volume de qualquer figura circular. Então ele sempre vai aparecer, porque sempre a gente vai fazer esse tipo de divisão e vai aparecer ele. Não importa o tamanho do círculo, da circunferência que a gente pegar, né? Sempre vai resultar em algum momento, esse π vai aparecer. Então não tem como fugir dele, tá? Então por isso que ele é tão especial, porque ele está presente em tudo à nossa volta que for circular, teve um cálculozinho onde ele foi utilizado, tá bom? E além disso, agora está uma parte que vai intrigar um pouquinho vocês, tá? Mas eu peço que vocês não fiquem chateados comigo, porque não vou muito a fundo, só vou dizer um pouco o que ele é, tá? O número π, ele não é um número inteiro, não tem um valor inteiro, tipo, π é igual a 1, π é igual a 2, π é igual a... Não tem isso, tá? Π, ele não é um número inteiro, não é nem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nem negativo também, ele não é também. Ele não é um decimal exato, por exemplo, 0,5, 3,4, também não é. E ele nem é uma dízima periódica também, tipo 3,2222, não é também, beleza? Então o π ele não é então o π ele não faz parte do conjunto dos números racionais, tá? O π ele faz parte de um outro conjunto chamado de irracional, tá? Tá aí assuntos futuros, porque isso é assunto do 9º ano, os números irracionais, né? Então vocês só vão ver isso lá pro 9º ano. Por isso que eu peço que vocês, só estou colocando isso aqui mais como informação para vocês terem a noção do que é isso, para quando você vem em algum lugar, o professor já falou disso, tá? Mas não é assunto para a gente focar muito nisso, tá? Porque ele é irracional. O que é que ele tem diferente dos outros números? Porque o valor dele é um número com vírgula, é infinito, igual uma dízima periódica, só que a dízima periódica fica se repetindo, né?
o π ele nunca se repete, ele não se repete. Ele é infinito, tem vírgula, mas não se repete. Ou seja, se você passar 1000 anos fazendo conta para descobrir o valor do número π, você vai sempre estar encontrando um resultado diferente e nunca vai terminar de fazer conta. Tá certo? Só que é claro que a gente não vai ficar, o π é infinito, vou ficar a vida toda trabalhando. Então a gente pode fazer uma aproximação dele. O valor dele é aproximadamente 3,14. Tá certo? Aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque se fosse 3,14 era exato e acabava. Então, como ele não é exato, ele é infinito, então a gente aproxima aí 3,14. Beleza, galera? Pessoal, o assunto é muito grande, eu queria falar mais, eu me empolgo quando eu estou falando disso, mas a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês também se empolguem para estudar, a mesma empolgação que eu estou tendo para falar, vocês se empolguem para estudar. A gente vai ficar por aqui nessa aula, vou colocar aqui uma atividadezinha no cantinho aqui, na verdade vai estar aqui na descrição do vídeo e também lá no nosso aplicativo de mensagens, tá certo? Vocês respondem lá, tá bem tranquilo nessa semana. Semana que vem a gente dá continuidade falando sobre área, sobre volume e vamos que embora. Valeu, galera, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.